Som, aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja o Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus? Amém? Quinta-feira, amanhã é sexta, né? O povo está meio cansado, né? Amém, irmão? Sei muito bem como é que é. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Primeira carta. Quero meditar com você na palavra do Senhor nessa noite. Capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vos também sabeis que mandamentos vos temos mandados pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como antes vos dissemos e testificamos. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amado, eu quero meditar numa palavra com você nessa noite. Uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Com o seguinte tema: o andar do cristão. Amém? Deus ministrou essa palavra ao meu coração e eu usei esse texto como base. Irmãos, eu estive analisando essa palavra, meditando, lendo, relendo, e quando Deus trouxe essa palavra, eu comecei a refletir. Nós, como igreja atual, igreja moderna, creio que quase aqui todo mundo tem rede social, nós vemos que constantemente vem uma tendência conforme o tempo. Exemplo, você que fica muito no Instagram, você deve ter visto que veio uma trend agora do Instagram do Rio, um riozinho que fala assim: minha mãe poderia ter escolhido vários caras, mas escolheu meu pai. Esculacha o pai, né? Ri. Então tá quase todo mundo postando isso, né? Pelo menos os que eu acompanho. Então é uma tendência. Vira e mexe vem uma tendência no TikTok de uma música e viraliza, todo mundo quer dançar, todo mundo quer fazer dancinha. Vira e mexe vem uma tendência com uma roupa e todos começam a seguir aquele estilo de roupa.
Vem uma tendência com corte de cabelo, um tingimento de cor de cabelo, e muitos seguem aquela tendência. Só que eu tenho aprendido o seguinte, irmãos: uma vida cristã não se baseia em tendências. Uma vida cristã sólida não se baseia naquilo que é momentâneo. Caso você escolha, caso você opte por se basear em coisas momentâneas, instantâneas, né, aquilo que é tendência, você nunca vai estar feliz com o seu, você nunca vai estar contente em Cristo. Por exemplo, recentemente agora, né, tem alguns anos já, veio essa crescente da onda, com todo respeito, apostólica. Né, não estou aqui criticando, né, o Mevan, o Luiz Hermínio, que é homem de Deus, aí explodiu no Brasil. Depois de alguns problemas, os irmãos veem que já deu uma tranquilizada. Agora já deu uma estourada na questão da onda reformada, né? Mas também já está dando uma amortizada. E eu vejo que aqui na palavra do Senhor existem alguns princípios para nós estarmos fundamentados, se nós queremos viver um cristianismo sólido. E Paulo aqui na igreja, exortando a igreja de Tessalônica, ele começa a exortar como os irmãos devem andar. E o primeiro ponto que eu acho interessante que Paulo ele vai exortar, que é do versículo 1 ao versículo 8 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele pede que os irmãos venham andar em santidade. Se você ler do versículo 1 ao versículo 8, você percebe que Paulo aborda a santidade de Deus para com a igreja de Tessalônica. Nós vivemos uma tendência hoje, né, que muitos crentes postam: não julgueis, ameis. Amém, irmão. Você deve amar. Só que esse amar aqui não está condicionado a cobertar pecado. Esse amar aqui não está associado à concordância de pecado. Porque Paulo, quando ele exorta a igreja, quando ele chama a atenção da igreja, quando Timóteo leva para ele as boas novas da igreja, ele fala a respeito da santidade de Deus. E eu aprendo, se você é um cristão maduro e quer ver bem a alma do seu irmão, você precisa alertar ele caso ele venha a errar. Se você me ama, se você é um pastor, se você é um irmão que está do seu lado, se você vê ele errando, você precisa exortar, você precisa chamar a atenção dele, se você quer o bem da alma dele. Porque Paulo aqui, ele chama a igreja a andar em santidade. E eu tenho visto, irmão, que a santidade ela não é um tema muito legal hoje, talvez para se tratar nos púlpitos. Se você pegar, por exemplo, a teologia coaching, que o pastor, né, virar adepto disso, pastor Everton, a igreja triplica de tamanho em menos de um ano. Estou falando sem medo de errar, nós conversamos sobre isso. Ela triplica. Se você falar o que as pessoas querem ouvir, vai vir. Só que, meus amados, eu tenho aprendido que essas coisas não geram transformação no meu e no seu caráter. Somente quando você ouve a verdade e o seu pecado é confrontado, que há transformação de vida. Mas nós não gostamos disso. Muitas vezes nós dizemos: não, Eduardo, eu gosto de pessoas verdadeiras. Mentira. Você gosta de pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Porque quando falam aquilo que você não quer ouvir, você isola elas. Deixa alguém chegar para você e falar assim: ó, você está endividado, você está gastando demais. Você fala que a pessoa é invejosa. Mas você está gastando demais. Aí o que você faz? Não, a culpa é do devorador, irmão. Se o devorador chegar perto de você, você pede dinheiro emprestado para ele. Calma lá. Então eu preciso entender que quem gosta de mim, de fato, vai zelar pela minha alma. Vai usar de clareza, vai usar de verdade. E Paulo aqui, como um dos fundadores da igreja, amando a alma dos irmãos, ele conclama: irmãos, andem em santidade. Em Levítico, caso você abra o livro da lei, quando Deus começa a transmitir as leis, Deus diz para Moisés: Moisés, disse para esse povo ser santo. Levítico 11:44, se eu não me engano. Disse para esse povo ser santo, porque eu sou santo. Foi uma das primeiras características de Deus que ele manifestou até o povo. Assim: fala para esse povo ser santo. Fala para esse povo se dedicar a mim. Fala para esse povo se consagrar a mim. E Deus me confrontou com essa palavra, eu preciso te confrontar, irmão. Como anda a santidade de Deus na sua vida? O que os teus olhos têm visto, irmão? O que os teus ouvidos têm ouvido?
O que você tem permitido permear no seu coração e na sua mente, como um cristão. Às vezes nós nos escoramos em tantas coisas. É muito bom, meu amado, você vir aqui quinta, domingo, pela manhã, domingo à noite e terça-feira na célula. Amém. Foi semana de oração, é bênção. Amém, você tem que vir. Mas é melhor ainda você estar fluindo num relacionamento íntimo com o Senhor. Porque às vezes a gente costuma se adaptar à sistemática da igreja, mas não está fluindo no relacionamento do Senhor. Cuidado com isso. Cuidado para as coisas não caírem na sua vida, no mecânico, naquilo que já está, automático. Eu venho aqui, eu sento, eu oro, eu levanto, eu dou glória a Deus. Zele pela santidade de Deus na sua vida. E como anda, irmão? Se aparecer alguma situação para te confrontar, para te fazer pecar contra o Senhor, você opta por sair ou você vai cair? O pecado, ele te faz ainda ter aquela sedição, aquela coisa, ou você está fugindo do pecado? Eu tenho aprendido que quando nós estamos alcançados pelo Senhor, quando nós de fato queremos o Senhor, nós sentimos vergonha das nossas atitudes pecaminosas, irmão. Ezequiel 36, 26, Deus vai dizer que daria um coração novo ao povo e tiraria o coração de carne. Depois você lê. E que colocaria neles o Espírito, para que eles ouvissem a lei do Senhor e andassem nos seus estatutos. E Deus diz o seguinte no 27, que eles olhariam para suas práticas pecaminosas e sentiriam vergonha. Você quer ter certeza que você foi alcançado por Deus? Você sente vergonha das suas práticas pecaminosas. Quando você fala mal de alguém, você se sente mal. Quando você vê aquilo que não era para você ver, você se sente mal. Como anda a santidade de Deus, irmão? Zele por uma intimidade com o Senhor, irmão. Nós somos uma geração que tem muitos amuletos. Não é pecado você ir ali pedir uma oração à Conceição, peça. Não é pecado você vir aqui marcar um gabinete com o pastor, peça. Não é pecado você ir até o seu líder de célula, não, eles estão lá para isso. Amém. Mas eu preciso te fazer uma pergunta: e o seu relacionamento com Deus? Por que Deus fala com os outros, mas não fala com você? Por que as pessoas conseguem ouvir Deus e você não consegue? Por que as pessoas têm experiência com Deus e seguem novidade de vida com Deus e você não? Sendo que Deus é o mesmo. E eu aprendo que para mim me relacionar com Deus, que é santo, eu preciso lutar para me vencer os meus pecados. E eu tenho percebido uma coisa, meu amado, nesses 12 anos de caminhada: eu preciso de Deus para agradar a Deus. Isso expressa a minha miserabilidade. Você precisa de Deus para agradar a Deus. Você não consegue sozinho, não, irmão. Você pode até tentar. Você consegue um dia, 2, 3, uma semana. Mas quando você confiar em você, na primeira oportunidade, você cai. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Nós estávamos numa campanha no monte, e uma parte da igreja foi e a outra não. Aí um irmão resolveu fazer um comentário, falou assim: os irmãos não querem buscar tal, mas que bom que Deus nos escolheu, estamos aqui tal, Deus tem os seus escolhidos. Entrou uma soberba no meu coração, naquele momento, no monte orando. Nós fala daqui, nós fala dali, e eu falei mal de uma irmã no monte orando. Naquele momento orando, o Espírito Santo falou assim: pede perdão para ela. Só que a irmã não estava ali, irmão. A irmã não estava ali, aí eu tive que ligar. Isso era quase meia-noite. A irmã já estava ali, tocou umas 3 vezes. Falei: está acontecendo alguma coisa, Eduardo? Eu disse: irmão, eu estou aqui no monte, eu estou orando e eu falei mal de você, você me perdoa. Só porque você não está aqui, ou você é do ciclo de oração, você deveria estar aqui. Ela: não, irmão, está perdoado, está em paz. Eu não fui por causa disso, disso e disso e disso. Irmão, quando ela me falou, realmente não tinha condição dela estar lá. A filha dela estava viajando para o Rio e ela precisou ficar com as netas. E eu malhando a madeira no nome dela. Sabe o que eu aprendo? Quando você está com a presença de Deus, Deus te confronta nas pequenas coisas. Quando você está com a presença de Deus, as pequenas coisas para Deus fazem a diferença. Uma língua maldizente. Quando alguém está falando, você chega e fala assim: é isso mesmo? Vou chamar fulano aqui. É isso mesmo que o pastor fez? Espera aí, eu vou ligar para o pastor.
para ele poder se defender. Porque a presença de Deus está com você, irmão. Um crente cheio da presença não é fofoqueiro. Um crente cheio da presença, ele não tem língua maldizente. As pequenas coisas passam a nos incomodar. Por quê? Porque esse Deus é santo. Então eu preciso transmitir isso para você. Zele pela santidade de Deus. E por que eu preciso da santidade de Deus? No versículo 1 está dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Santificando, dedicando, consagrando a sua vida a Deus, você vai agradar o Senhor. Mas não tem como você agradar um Deus que é santo sem santidade. Consagrando os seus olhos, a sua mente, todo o seu modo de ser. Só que hoje nós vivemos um cristianismo relativista. Ah, Eduardo, eu vou fazer porque todo mundo faz. Não é assim? E se todo mundo, meu amado, pular num buraco e quebrar o pescoço, você vai fazer isso? Você não vai. E se todo mundo optar por viver uma vida de imundície, você vai viver? Não. Você não é todo mundo, não, meu amado. Você é escolhido de Deus. Deus te chamou com um propósito. Então você precisa santificar a sua vida para agradar a Deus. Ponto 2. Eu preciso consagrar a minha vida para obedecer a Deus. Do versículo 2 ao versículo 3, Paulo fala disso, olha: porque vos bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ou seja, eu preciso obedecer a Deus, mas eu preciso consagrar a minha vida a Ele, para que eu venha obedecê-lo. Porque, irmão, levando uma vida carnal, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir, não, irmão. Quando vem a primeira oportunidade, você vai cair. Você vai abraçar o pecado. Mas se você estiver usufruindo de um relacionamento íntimo com o Senhor, você vai assim: não, eu não vou optar por outro caminho. Por quê? Porque a presença de Deus de fato está reinando em você. Ponto 2. O primeiro ponto do andar do cristão é um andar em santidade. Ponto 2, andar em amor. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 9 ao versículo 10. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós estáis nisto instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão na Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumentei cada vez mais. Irmão, você já percebeu que no contexto de mundo que a gente vive hoje, ninguém está nem aí para ninguém? No contexto de mundo hoje, ninguém está nem aí para ninguém, não. A igreja, ela é o farol que vai iluminar o mundo, uma referência do que é o amor. Porque Cristo nos amou e convém que nós amamos uns aos outros. A igreja, ela é a bússola que vai direcionar o mundo nessa questão. Só que eu tenho percebido o seguinte: Satanás, ele implantou uma semente no coração de alguns irmãos e alguns acreditam que conseguem ser igreja sozinho. Você já viu algumas pessoas que falam: ah, não, Eduardo, eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. Irmão, estar aqui uns com os outros é uma expressão de amor. Esse negócio de que eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão, mas é ele lá e eu cá, isso não é amor. Eduardo, eu gosto muito de fulano, mas ele tem que ficar lá e eu tenho que ficar aqui. Você não ama, não, irmão. Porque aquilo que você ama, você convive. Quem ama bicicleta, os irmãos é o irmão do pedal. Às vezes às 6 horas da manhã, o irmão está lá no céu, lá no Morro da Pitanga. Cada para cada. 6 horas da manhã, lá no Morro da Pitanga. Porque ama bicicleta. Você vê que os irmãos que gostam de cavalo, pode ser o dia que for, pode ser feriado, né? E custa vir um feriado. A pessoa está lá mexendo com o cavalo. Os irmãos que gostam de roça, na primeira oportunidade, roça. Porque aquilo que você gosta, aquilo que você ama, você mantém contato. Eu me lembro de alguns amigos que eu tenho, né, ainda que estão vivos,
Na época a gente trabalhava na fábrica de sofá, 1h30 só de almoço. O que é pouco demais, né? Eles iam em casa correndo, almoçavam, escovavam o dente e passavam na casa do namorado. Aí às vezes eu estava passando de bicicleta na rua e falei assim, olha, mas você já está na rua? Eu falei assim, não, fui ali na casa da mulher. Fui dar um cheiro nela. Eu falei assim, rapaz, mas na hora de almoço, ele, Eduardo, sabe como é que é, né? É porque ama. Quem ama, arruma tempo para estar perto. Não, como nós podemos dizer que amamos uns aos outros, sendo que no ambiente de igreja está um tolerando o outro? Não, eu tolero o Denilson porque ele é funcional na igreja, ele toca teclado. Senão eu não. Não, ele lá e eu cá. Que é isso, irmão? O mundo está nos vendo, está nos assistindo. E a pergunta que eu faço é a seguinte: que resposta que nós estamos dando? Quando o mundo olha para a igreja batista, a cidade Mirai e olha, que resposta que nós estamos dando? Não, eu gosto do Milton, porque o Milton é conveniente a mim. Qualquer problema eu falo, Milton, estou precisando de você, vem cá. Aí eu ligo para o Fábio não me atende. Ih, rapaz, o Fábio. Cuidado com isso, irmão. O mundo está nos assistindo. E somos nós que vamos dar uma resposta nisso. E Paulo fala isso, que eles devem andar em amor. Olha o que Jesus vai ressaltar sobre o amor. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, no verso 35, vai nos dizer assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, Jesus aqui está declarando que só vai saber, o mundo só vai ver que são discípulos, que são seguidores dele, se amarmos uns aos outros. Nós vemos tantos problemas, por exemplo, dentro de família. É só o pai, a mãe, o avô morrer, que a briga por causa de terreno já começa. Eu vou ficar com isso, você vai ficar com aquilo. Não, você não cuidou do papai, você não tem direito. Que é isso, irmão? Nós vemos dentro de empresa, irmão, é um pisando no outro para chegar em algum lugar. Às vezes para ser encarregado, para ganhar, sei lá, R$200 a mais, a pessoa está fazendo a caveira do outro. Eu falo com você que eu já passei por isso. Trabalhei numa empresa que eu ganhava míseros R$200 a mais, para tomar conta de 4 peão. Não valia nem a pena. Mas como eu que sabe, o Denilson lembra disso. Ele lembra que ele trabalhava em outro setor. Mas é 4 peão. E os outros, irmão, me perseguindo para pegar o meu cargo. Eu falei, rapaz, eu estou passando aperto aqui, isso aqui é dor de cabeça. Por causa de 200 conto, irmão. Ambientes que geram guerra, ambientes que geram, difamação, uns pisando no outro. Só que isso infelizmente tem entrado para dentro da igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Cuidado com essa questão de que fulano não entra no seu bolinho, que você não sai para lanchar com ciclano, que se você fizer um jantar, Beltrano não vai, e que se fulano tiver, você não vai. Cuidado com isso, Deus está vendo, está pesando o sentimento do seu coração. E nós só vamos cumprir essa missão de amarmos uns aos outros se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós temos um amor muito mediano pelo Senhor, isso nos dificulta amar o próximo. Porque quando a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas, coloca Ele no primeiro lugar, irmão, a gente consegue amar uns aos outros. E poucas coisas têm dividido o povo de Deus. Então nós como igreja devemos amar ao Senhor e manifestar esse cuidado. Terceiro ponto, andar em honestidade. Todo cristão ele precisa andar em honestidade. Olha que Paulo vai ressaltar no versículo 11 e 12. E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente perante os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Essa palavra ela é muito atual, irmão. Parece que ela foi escrita ontem. Irmão, que tem de crente desonesto, irmão, não é brincadeira, irmão. E a desonestidade nas pequenas coisas. Por exemplo, eu tomei birra de emprestar livro. Birra. Você empresta o livro, fala assim, fulano, devolve meu livro. Eu vou ler com um mês. Aí a pessoa não leu. Não, vou te dar mais um mês para você entregar o livro. A pessoa não entrega o livro.
Irmão, vou deixar eu já deixei, irmão, o livro 6 meses com a pessoa, livro pequeno. A pessoa não me devolveu o livro. Eu falei, irmão, cadê o livro? Ah, não sei, eu perdi lá dentro de casa. Meu Deus, irmão. Parece pouca coisa, irmão, mas entenda uma coisa. Quando alguém te empresta algo, te confia algo, ela está dizendo que acredita em você. E você precisa devolver aquilo. A pessoa te emprestou uma ferramenta, devolve. A pessoa te emprestou um dinheiro, devolve. Você foi comprar alguma coisa de alguém, paga. Tem crente, irmão, que compra e não paga. E se você cobrar, ele acha ruim. Para que você comprou, irmão? Ah, Eduardo, mas eu me enrolei. Não tem importância não, irmão. Divide 10, 50, de 1 milhão de vezes. Trabalha para a pessoa, não sei, mas paga, é dela. Se eu for lá no Laércio e pegar igual eu pego lá, bucha, parafuso e prego, para o tipo de serviço que eu faço montando móveis, quando ele me entrega a mercadoria, ele está dizendo, Eduardo, eu confio em você, pode levar. E a pergunta que eu faço é, eu vou corresponder à altura, à confiança que o Laércio está entregando para mim? De ir lá e pagar ele, depois você que Laércio é seu. Você é uma pessoa de confiança, irmão? As pessoas podem confiar em você? Dinheiro, bens materiais. Você é digno da confiança que estão depositando em você? O seu caráter moral te permite isso? Você entrar dentro da casa das pessoas? Tem crente que você leva para dentro da sua casa, quando sai a pessoa está falando mal. Não que eu vi isso, que eu vi aquilo. Um dia uma obreira, não vou falar de qual denominação que é, falando que tinha lodo na pia da casa da irmã. Eu falei assim, rapaz, mas como é que conseguiu enxergar isso? Mas como é que pode? Eu fico encucado com essas coisas, irmão. Irmão, que você entrou e viu lá, tem que ficar lá, principalmente nós que somos obreiros. Porque isso cai no ouvido de alguém, fere a fé da pessoa. Ah, o sofá de fulano é assim, a cama de fulano está desarrumada. Não interessa, irmão. Você precisa ser digno da confiança que as pessoas estão depositando em você. Você precisa corresponder à altura. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, pré-adolescente, eu morava no Jacaré. E tinha um tal da pracinha do Jacaré que dava 9 horas, pouco nós tínhamos que reunir na pracinha. Às vezes os meninos estavam na pracinha, eu estava no terrão. E eu lembro quando eu era criança, que às vezes eu falava assim, mãe, posso ir lá no Tuca? Tuca é meu tio. Ela falou assim, pode. Só que eu não queria ir pro Tuca, eu queria ir para a pracinha. Hoje eu olho para trás e falo assim, rapaz, mas eu não era de confiança. Aí eu lembro um belo dia que a minha mãe chegou na esquina ali da mercearia e me viu na pracinha. E eu lá proseando, os meninos, sua mãe tá ali. E ela, que bonita, hein, Eduardo? Achei que você estava na casa do seu tio. Sabe o que eu aprendi? Pessoas que não são confiáveis são como crianças. Eles crescem, mas não amadurecem. Você precisa ser digno de confiança, irmão. Se a pessoa confiou um segredo a você, dependendo do que for, você tem que morrer com ele. Seja digno de confiança, seja honesto. A igreja hoje ela precisa aprender a ser honesta, ser transparente, ser verdadeira, tanto no caráter moral quanto nas demais coisas. Olha que o Salmo de número 15, eu estou falando sobre honestidade. Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e que fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem que aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o reprobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Olha o que o Salmo está nos dizendo, irmão, a respeito de você andar em justiça,
no versículo 2, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Quantos crentes injustos, irmão? Crentes que na primeira oportunidade de prejudicar alguém para ter algum ganho, fazem isso. E relativizam. Ah, mas o governo rouba. Por que eu não vou fazer isso? Fulano ficou rico assim. Por que eu não vou fazer? Você não entendeu o que é o Evangelho. Quem faz isso, irmão, não entendeu o que é o Evangelho. Eu preciso te perguntar nessa noite: você anda em honestidade com Deus e com as pessoas? Você é honesto? Você é digno da confiança? Então medite nisso nessa noite, irmão. Nós precisamos andar em honestidade. O mundo olha para nós. E é muito ruim quando você pega uma má fama, ainda mais como crente. Eu brinquei com um irmão um dia, irmão não, um amigo, ele não é crente não, é até irmão, um dia que eu fui pregar na igreja onde dirige. Eu falei: rapaz, não estou aqui criticando não, tá, irmão? Caso tenha alguém daqui. Quando vem alguém do Rio para cá e fala que Deus enviou, eu já fico os dois pés atrás. Porque o que tem de gente que Deus enviou para cá, aí a pessoa abre igreja, faz um movimento danado, arruma um tumulto, depois vai embora. Mas que Deus doido é esse povo? Então nós temos, irmão, que andar em honestidade. Nós temos que tomar cuidado, porque isso gera má fama no Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o quarto ponto, do versículo 13 ao versículo 18, vou ler só o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Do versículo 13 ao versículo 18, você percebe que Paulo, ele exorta a igreja a andar em esperança. Você tem esperança ainda, irmão, da volta de Cristo? Você ainda anseia para que o Senhor volte e venha te buscar? Irmão, é muito difícil, é muito ruim você conversar com um crente sem esperança, com um crente sem expectativa. Ele é alguém que já morreu na fé. Ele é alguém que parou de olhar para o Senhor Jesus, olhou para as pessoas e desanimou na fé. E isso porque Jesus disse que o joio ia nascer no meio do trigo. Se Jesus não diz, então ia ser pior ainda. Eu tenho aprendido, irmão, que muitas vezes essa expectativa, esse anseio pelo manifestar de Deus tem sido tirado do nosso coração. E nós temos colocado o coração, nós como igreja, aonde não é para pôr. E é interessante que sempre quando nós, como povo de Deus, colocamos o coração naquilo que não é para pôr, Deus vai lá e quebra aquilo. Toda vez que o povo de Deus deixou de acreditar em Deus para acreditar em Baal, Deus foi lá e destruiu Baal. Todas as vezes. Baal, Astarote, Dagon, todos os falsos deuses que o povo de Israel colocou o seu coração, Deus mostrou para eles que eles não eram nada. Então cuidado com aquilo que você coloca no seu coração, irmão. A sua esperança não é a faculdade que vai resolver os seus problemas. Eu conheço pessoas que estudaram 4, 5, 6 anos, até pós-graduado, e não são realizados naquilo que estudaram, porque confiaram mais na faculdade que no Senhor. Não estou dizendo que você não deve estudar, estude, mas entendendo que é Deus que vai prosperar o seu trabalho. Eu conheço pessoas que saíram daqui, foram para o Rio, para São Paulo, depois tiveram que voltar, irmão, porque colocaram a sua esperança naquilo. Você tem que entender que é Deus que prospera a sua mão, é Ele que te sustenta. Pessoas que colocam toda a sua expectativa num relacionamento, aí o relacionamento acaba, pronto, a pessoa quer morrer. Cuidado com isso, irmão. A sua esperança, a minha esperança é o Senhor Jesus. É por isso que Deus, entre aspas, parece que demora para nos dar coisas, porque Ele está nos chamando para um relacionamento e nós estamos focados em coisas. Somente quando nós estamos plenamente nele é que Ele pode acrescentar coisas na nossa vida. Você já viu aquela pessoa que pega um carro, ganha um carro, compra um carro e sai da presença de Deus? É só as coisas melhorar financeiramente, aí já não quer Deus mais. Sabe por quê? O coração não está plenamente no Senhor. Então Deus não está, meu amado, demorando na minha vida e na sua vida. Ele só está moldando o seu coração para aquilo que Ele te dá, ser bênção na sua vida e não ser maldição.
Porque nós, humanamente falando, nós temos essa tendência a colocar o nosso coração em coisas. E Paulo aqui, do versículo 13 ao 18, ele está animando os irmãos a esperar no Senhor Jesus. Porque a circunstância, meu amado, ela vem para minar a nossa fé. Por exemplo, quantos atentados, irmãos, contra crianças, quanta coisa ruim. Isso às vezes não chega, né, vamos ser sinceros, a ferir a nossa fé. Alguns olharem e falam assim, poxa, e se fosse meu filho? Se fosse um filho, né, do meu irmão, algum parente meu? Quantos problemas, né, temos passado. Então coloque o seu coração no Senhor, porque Deus, ele não vai te frustrar como os homens e as coisas te frustram, mas o seu coração precisa estar plenamente nele. E ele precisa ser, meu amado, o seu tudo. Às vezes nós dizemos assim, não, Eduardo, o meu tudo é o Senhor. Mas quando acontece um problema em determinada área da vida, aí a gente para, demonstrando que aquilo ali é aquilo que de fato estava nos impulsionando. A minha oração é nessa noite, é que o Senhor nos faça andar em santidade, nos faça andar em amor, nos faça andar em honestidade e nos faça andar em esperança. Amém? Porque tem muitos crentes, meu amado, sem fundamento. Então fundamente a sua vida, alicerce. Porque modismos, como eu tenho falado, eles vêm e vão. Mas se você for um crente de princípio, baseado na palavra, você vai permanecer. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, essa aí é a tua igreja, Pai. Pai amado, na simplicidade das minhas palavras, Senhor, eu quero pedir que o Senhor ministre em cada coração, em cada mente, Senhor. Pai amado, não nos deixa, Pai, andar para a esquerda nem para a direita, Pai, mas nos dá um foco como igreja, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, nos ensine em nome de Jesus, ó Pai, a andar em santidade, a romper com os pecados, ó Pai, de estimação. Pai, santifica a tua igreja, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai. Nos faz, ó Pai, ter o temor do Senhor, ó Pai, e reverenciar o teu nome nas pequenas coisas, ó Pai. Pai amado, nos faz andar, Senhor, em nome de Jesus, em amor. Pai amado, tira todo disse-me-disse, ó Pai, todo espírito faccioso da tua igreja, Pai, todo espírito de divisão, ó Pai, dentro da igreja Batista Reviver, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que o amor verdadeiramente, ó Pai, seja, Pai, vivido dentro desta igreja, Pai. Pai amado, nos ajuda, Pai, a andar em honestidade. Tira todo espírito de engano. Nos ensina a ser honesto com o Senhor. Nos ensina a ser honesto com o nosso próximo, ó Pai. Pai amado, nos ensina a andar, ó Pai, em esperança. Muitas vezes a nossa fé tem morrido, ó Pai, esmorecido, mas o Senhor é a nossa esperança, Pai. Aviva a nossa fé, nos dá experiências novas contigo, ó Pai, porque nós não queremos parar, nós queremos prosseguir e ir adiante, ó Pai. Assim eu coloco a minha vida e a vida da tua igreja, Pai. Seja conosco, honra e glória do teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Deus continue abençoando a vida do Eduardo. Santidade, amor, honestidade e esperança. É isso que precisamos ter em nossas vidas para caminhar glorificando o nome do Senhor. Deus te abençoe, Eduardo. Palavra abençoada nos nossos corações. Tem uns avisos aqui rapidinho, irmãos. Pode permanecer de pé. Domingo nós não teremos escola bíblica dominical, amém? Por que não teremos? Domingo de Páscoa, liberamos aí para os irmãos ficarem de boa com a sua casa, com a sua família. Então fica aí o domingo de Páscoa liberado a escola bíblica. E à noite, culto especial de Páscoa. Nós estaremos aqui, só que o culto vai começar às 19 horas, tá bom, irmãos? Nós teremos Santa Ceia, será um culto especial de Páscoa, em nome de Jesus. Então vem para cá, né, celebrar a verdadeira Páscoa na presença do Senhor, 19 horas no domingo. Nós também estamos falando sobre um carnezinho do Dia dos Namorados. Nós teremos um jantar dos namorados aqui, dos casais casados, amém? Especialmente para os casais casados, né? Nós teremos no dia 10 de junho, vai ter ministração, dinâmica, vai ser um jantar abençoado. Com certeza nós já vamos
usar aqui, estreando para a glória de Deus, nosso varandão aqui em nome de Jesus. E vai ser bênção. O valor desse jantar para o casal é R$150, incluindo tudo. Então você pode pegar o carnezinho e dividir 3 vezes, tá bom? Facilita aí você pagar R$50 por mês. Paga esse mês, mês que vem. Então, em nome de Jesus, fica aí abençoado para os irmãos. Fica mais fácil para pagar, tá bom? Pode procurar a Natália, minha esposa, após o culto, ela entrega. Nós também temos canjiquinha após o culto. Começou a esfriar, a sopa aparece, né? Então, em nome de Jesus, passa lá, compra a canjiquinha abençoada na cantina, para a glória de Deus. E abençoa a nossa cantina. E também nós vamos orar, aniversário do nosso irmão Almi. Vem cá, Almi, em nome de Jesus. A nossa irmã Paulinha também faz aniversário amanhã. Vem cá, Paulinha, em nome de Jesus. Tem alguém aniversariando essa semana que quer receber oração, irmãos? Glória a Deus. O Almi faz hoje e a Paulinha faz amanhã. Essa semana, no domingo, orou pelo Negão e Conceição dessa semana, e hoje nós orando aí, estamos orando pelo Almi, pela Paulinha. Estava falando hoje com o Almi um pouquinho, irmãos. Final do ano nós vamos entregar uma premiação do Obreiro Revelação, e o Almi é esse obreiro, tá, Almi? Irmãos, tudo que nós precisamos na área dele, ele vem cá e ajeita. Se a gente estivesse pagando o Almi, eu acho que dava para trocar até de carro, hein, Almi? Mas o Almi é uma bênção, irmãos. Quando a gente necessita alguma coisa na parte elétrica, toda essa parte elétrica aqui de trás, ele fez sem cobrar um centavo. Acontece alguma situação, retiro, o Almi montando tudo, e a gente louva a Deus, irmãos. Não só ele, eu estou falando dele, mas na igreja tem muitos assim, que nas suas áreas estão servindo. E a nossa oração, Almi, que Deus continue abençoando você, a Paulinha, que a presença de Deus continue sobre vocês. Vocês podem estender as mãos para cá em nome de Jesus? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão, Senhor, nesse dia, hoje, amanhã, completando mais um ano de vida. Pedimos ao Senhor que continue abençoando, fortalecendo, derramando da tua graça, e que a cada dia mais os teus filhos possam viver de acordo com a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a tua bênção, Pai, no coração dos teus servos. Une a cada dia este casal, abençoando com todas as sortes de bênçãos. Nós somos gratos ao Senhor pela vida dos teus filhos. Bendizemos o teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe, um ótimo feriado, um bom final de semana, em nome de Jesus. Me traz a